Olá, tudo bem? Bom, não é numa terça-feira que a gente faz a live das 21 semanas para 2021, mas nós tivemos eu tive um pequeno problema técnico e o que aconteceu é que a live que nós fizemos na semana passada, eu perdi a live foi para algum lugar que eu não um buraco negro internetico, ela parou ali na nuvem, em algum lugar, e por conta disso, eu e Olivia estamos repetindo a live que sumiu. Então, como a live sumiu, Olivia, não é uma repetição, é o original. Eu disse, não, muito bem. Ah, cada uma, né? A gente quer improvisar e de repente sai umas coisas, né? Nossa Senhora, foi. Mas sim, eu conto depois, se alguém quiser saber, o desespero que me deu quando a tela travou e não salvava o vídeo, não salvava, não podia publicar. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? A Olivia falou, nada demais, a gente faz de novo. Então, estamos aqui, excepcionalmente numa terça-feira, mas no mesmo horário. Micael, você está olhando? No mesmo horário, às 4h30, fazendo essa nossa live do sétimo setênio, que na semana passada aconteceu no dia Hum, 10 de dezembro, que era aniversário de e Clarice Lispector, quando celebramos o centenário de Clarice. Mas tudo bem, não passou em branco o centenário de Clarice. Nós registramos naquela data e vamos registrar nesta data de novo. Né? Não é certo, menina Olivia? é certo. Vamos fazer a homenagem, até porque ela também homenageia esse sétimo setênio, né, Sil? Ela também homenageia esse sétimo setênio. Bom, eu já vou pedir desculpa aqui para as pessoas, que eu estou coçando meu nariz demais, mas é porque ele está descascando. Então, adolescente é fogo, vai para a praia sem protetor solar, Aproveita tudo que pode. aproveita tudo que pode, e aí o que, que acontece? A pele craquela, porque você acha que tem 15 anos, mas você tem 57. E vamos lá. Então, abrindo, depois desse preâmbulo todo, abrindo o nosso trabalho com o sétimo setênio. Quem vai ler? Esse verbo, eu vou ler. Olivia vai ler. Amadurecer e crescer significa tornar-se capaz de lidar com o ritmo entre felicidade e infelicidade. Amadurecer significa suportar o movimento que sempre volta entre leve e pesado, entre alto e baixo, entre avanço e recuo. Eu não quero desistir quando estiver indo mal. E não quero decolar para o inalcançável quando estiver feliz. Amadurecer significa atribuir a mim próprio o que consigo fazer. Empenhar toda a minha energia em alcançá-lo. Nem mais, nem menos. Impressionante. A gente estuda, a gente se organiza, mas algumas coisas elas vêm do mesmo jeito. Então, de novo, aquele meu pensamento que eu tive quando a gente leu esse texto pela primeira vez relacionado ao sétimo setênio, me vem novamente o calor relacionado à literatura e como a literatura traz muito claramente os nossos anseios de desenvolvimento, as nossas dificuldades, né? É, Mencionei a Cora Coralina, que tem alguns textos relacionados a isso também, mas tem o Guimarães Rosa, que ele fala, né, que a vida esquenta, esfria, mas que o que ela pede da gente é coragem. E coragem nada mais é do que agir pelo coração. É um agir a partir do coração. Para quem tem acompanhado as nossas lives, eu vou pegar um ganchinho da aula que nós tivemos no sábado com o Moacir. Nós temos um polo que é frio, né? Que é
a região Da cabeça. que está a cabeça, que a gente utiliza para pensar, uma área mais quente, que está ali nos baixos ventres, no metabólico, mas o tempero se dá através do coração. Então, essas duas polaridades e essa questão do amadurecer, o que significa, né? É exatamente isso. É nem mais nem menos, nem quente nem frio. É o equilíbrio. E é esse equilíbrio que a gente consegue através de leituras como essa e através do trabalho do coração. Uhum. Uma atenção constante, né, para manter isso ativo, né? É, exatamente. Bom, e a vida começa aos 40, Olivia? Será, né? O que será que começa aos 40, né? É um recomeço de toda forma, né, Silvia? Não tem jeito. A gente está aí nessa nova fase que vai se relacionar mesmo com que estação do ano? Com o outono. Com o outono. Aquela estação que no hemisfério norte tem uma imagem maravilhosa das cores. Aliás, tanto no hemisfério norte quanto no sul, acredito que a questão das cores seja o mais marcante relacionado ao outono, né? São cores que se intensificam. Então, no outono desse ano, nós tivemos finais de tarde impressionantes, né? Era uma coisa assim, é, uma dádiva divina. Eu não consigo falar de uma outra forma. Os laranjas, os azuis que se apareciam. E no hemisfério norte, quem já teve a oportunidade ou de presenciar, ou de ver em fotografias, em filmes, aquelas folhas que vão perdendo a força do verde, vão ganhando aqueles tons de amarelo, amarronzados, vermelhos, que é uma sinfonia, uma explosão. Então, quem está entre os seus 42 e 49 anos, bem-vindo ao outono. Eu e Olivia, a gente já passou um pouquinho, mas a gente ainda sente os reflexos dessa época. Sim, sim. E é muito interessante, né? Assim, como essas cores, né? Embora elas sejam intensas, né? Silvia, que ela traz isso, ela também, de alguma forma, mostra uma transição, né? Como você estava falando, o laranja, né? Fica muito forte, né? Que é essa mistura do amarelo com vermelho, né? O lilás também é uma cor bastante predominante do outono, né? Uhum. Então, a gente também tem, e é esse momento, né, da gente misturar tudo que a gente viveu para agora poder se apoderar e poder manifestar de uma outra maneira. Né? É como se A gente, a paleta das cores estivesse nas nossas mãos e a gente vai dar o colorido, vai fazer a imagem, vai representar isso. A gente está trazendo imagens poéticas porque nós acreditamos que essas imagens falem mais do que. Porque não é algo tão concreto, é realmente bem sutil aquilo que a gente vivencia no processo das transições de uma etapa, de um setênio para o outro. Mas é isso, somos os artistas da nossa própria vida e em alguns momentos, né, como nesse agora, a gente acha que se apropria das cores e escolhe, né, se a pincelada vai continuar sendo forte, se a gente pode pintar de uma maneira mais sutil. Então a gente começa a temperar um pouquinho. Aliás, sempre, eu gosto de frisar sempre, a gente pode começar a fazer isso. Não significa que a gente vá aproveitar a oportunidade que a vida está nos dando relacionada a isso, né, Olivia? sim, sim, é uma oportunidade, né? Que é ainda aproveitando essa imagem do outono, né, Silvia, assim, essa oportunidade da gente recolher os frutos, né, da nossa experiência, das nossas vivências anteriores, né, os frutos vão estar lá, né, a gente pode reconhecer que eles estão lá e saboreá-los, né, perceber os que estão mais azedos e que a gente pode desprezar, né, E é importante esse reconhecimento, porque junto com isso vem um outro reconhecimento.
vem uma outra constatação, né? E a constatação, ela está relacionada à perda de fôlego que a gente reconhece nessa época. O desgaste físico, a percepção da morte. A gente começa a olhar, porque ao redor dos seus 40 e tantos, é quando a gente vê que naquela caminhada, se a imagem for uma montanha, a gente nasce no sopé da montanha e vai subindo. Ao redor dos 40, entre 40 e 49, a gente reconhece que está no topo da montanha, né? No topo desta caminhada, porque a partir dali a gente começa a ver aquilo que a gente vai descer. E esse descer, né? Ele está associado à percepção da finitude. Vai acabar esta estrada. A Lisa está falando, estou no auge dessa cor linda e frutificando com a maternidade tardia, mas muito esperada. Meus parabéns, Lisa. Isso é muito bonito. É muito bonito mesmo. Aqui você está falando com duas mães meio babonas, sabe? A gente é meio suspeita, porque para mim, quanto a Olivia, a maternidade realmente foi algo muito relevante. Ainda é algo muito relevante. E a gente está tendo oportunidade de, aqui do alto dos nossos 50 e tantos, né? Vivenciar parte daquilo que nós já deixamos, né? Ou que nós trocamos com os nossos filhos, e observar um pouco desses frutos que nós deixamos. E, ao mesmo tempo, esse olhar para frente, das sementes, das novas sementes que nós podemos semear, né? Agora, na descida da colina, o que a gente vai começar a deixar. E se não são mais filhos nesse momento, Olivia, o que seria? Nesse momento da vida? É. Não são os filhos que, sim, não são estes filhos, né? Mas exatamente tudo que a gente produziu, né? A nossa própria criação, vamos dizer assim, ela está esparramada diante da gente, né? Eu acho que esse momento traz muito isso. Tudo que a gente esteve criando até aqui, né? Não só os filhos, mas a nossa própria vida, as nossas relações. Nesse momento, a gente tem um passar a limpo, né? Principalmente, né, nessa entrada, né, Silvia, acho que é sempre essa entrada desse setênio aí por volta dos 42 anos, a gente já entra sendo, vamos dizer assim, convidada, né, para fazer esse exame, né, de consciência de que o que eu vou querer para mim, né? Eu vou repassar quais são as minhas convicções e vou buscar novas respostas para mim, né? Então, acho que tudo que a gente já esteve fazendo, este é o momento da gente se deparar e falar, bom, e agora, né? O que eu vou reconhecer como, de fato, a minha colheita? Uhum. É a famosa crise existencial. A crise da autenticidade, né? Assim, quem eu sou de verdade. Quem eu sou de verdade. Porque eu já tenho material de vivência no mundo externo que pode servir de transformação interna. Sim, desculpa aí. Saúde. Ao vivo. Então, assim, eu já fui para o mundo e já colhi alegrias e tristezas, vivências, situações que eu deixei passar. Então, eu já tenho um estofo, eu já tenho um material interno, e esse material interno, associado com esse olhar, e não é um olhar, obrigada, Tânia, pelo saúde. E esse olhar que eu tenho de finitude, que não é um olhar negativo, é um olhar de reconhecimento, gente. Não é uma coisa do tipo, ai meu Deus do céu, vou morrer. Não, não é isso. É um olhar de reconhecimento que a vida tem um começo, um meio e um fim, que eu estou no meio e que eu posso agora utilizar de uma forma talvez mais consciente, menos instintiva, os aprendizados e as vivências que eu tive para transformar nos caminhos que eu quero percorrer agora para frente.
Então, quando eu falo também que não são mais os filhos, né, no sentido da criação ou da educação, ainda que isso permeie, eu continuo sendo filha da minha filha, da minha mãe com 56 anos, mas a gente começa a olhar para fora, começa a olhar para o mundo como também um lugar em que eu possa contribuir com estas minhas vivências de alguma outra forma. Pode aparecer impulsos relacionados a voluntariado, pode nascer impulsos com relação a novos aprendizados, e às vezes a transformação daquilo que eu carreguei até hoje, mas dá uma tônica um pouquinho mais autêntica, mais como fala, espelhada em mim mesmo. A Tânia está falando também aqui. E podemos aprender também o que não aprendemos no passado. Exatamente. Então, biografia e dinheiro também é um projeto muito bacana, gente. Fica atento. Vai ter turma nova agora em janeiro. Presta atenção aí. Hashtag fazendo merchan para as amigas, hein? E é bacana isso, porque pode ser, inclusive, que nessa época a questão do dinheiro seja uma questão para você. Você se organizou? A forma como você lidou a sua vida profissional até agora, ela está te dando algum tipo de calçado, né, de preparação para o futuro, para uma aposentadoria, para em algum momento você poder realmente sonhar com aquela rede e dar uma deitada nela na hora que você quiser, porque o futuro está batendo a sua porta, ainda que você, né? Em termos de não só, né, do dinheiro, mas da satisfação da atuação profissional, né? Então, também essa possibilidade de repensar se eu estou fazendo, né, o que eu gostaria mesmo de fazer, né, que já começou um pouquinho antes isso, estamos indo para uma nova missão, a gente vai construir, é isso mesmo que eu vou querer para mim, né, já que eu estou questionando, né, sobre as minhas verdades, como é que eu vou realizar, né, no mundo com a minha verdade, né, com aquilo que é verdadeiro para mim. Então, essa atividade que eu estou realizando é realmente aquilo que eu devo estar fazendo, aquilo que vai contribuir com o outro, que vai me satisfazer. Então, esse momento da gente pensar em mim e no outro, né? Então, de estar entregando para o mundo o meu melhor. E aqui eu vou trazer uma frase da Clarice que você gostou. Vamos lá. É do livro, que eu me esqueci agora, A Descoberta do Mundo, o livro A Descoberta do Mundo, e a crônica se chama Sim e Não. Clarice tinha coisas que ela escrevia 300 páginas e coisas que eram uma linha só. Sim e não são duas linhas. Eu sou sim, eu sou não. Aguardo com paciência a harmonia dos contrários. Serei um eu, o que significa também vós. Então, essa visão de que eu serei, que eu sou um, mas o que significa que eu também serei vós, é essa visão de olhar para o mundo de uma forma mais altruísta. De que forma que eu posso contribuir a partir daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho com o que o mundo precisa. A gente começa a olhar um pouco a questão da essência. Se eu estou numa crise de autenticidade, qual é a minha essência? O que sou eu de verdade, né? Porque é comigo que eu tenho que me acertar. Isso. Essa é a melhor das opções, né? Essa bifurcação que abre, né, Silvia? Você quer falar dos 3 caminhos aí que a gente tem nessa época, né? Que a gente, vamos dizer assim, pode se ver levado a refletir sobre qual caminho que eu vou continuar agora? Eu gosto de uma imagem, assim, a partir dos 42 é como a Olivia está falando, a gente tem 3 caminhos. Um desses caminhos seria percorrer, né, a descida da montanha junto com o desgaste do meu corpo físico. Então, eu vou envelhecendo, vou perdendo as minhas energias
e vou junto com o meu corpo nesse desgaste. A tendência é que eu passe a ser uma pessoa reclamona, alguém, a gente já viu, né, que meio que olhando encurvado para o chão e reconhecendo que a vida foi um peso para mim. Então, eu vou nesta direção. A outra direção seria manter, lutar desesperadamente contra o que está acontecendo. Então, é quando a gente vê algumas pessoas num processo de resistência a essa mudança. Eu quero manter o mesmo ritmo de antes, eu quero continuar fazendo. Imagina, meus 30 anos estavam aqui ontem, né? Tá uma coisa. E quero continuar bombando, e quero ganhar mais dinheiro, quero fazer mais exercício, por aí vai. As pessoas têm dificuldade de reconhecer ou de aceitar a mudança na sua própria forma, né? É o que a Tânia, aqui do Biografia e Dinheiro, está escrevendo, a questão do apego. A gente luta contra. Então, é como se a gente buscasse ir no caminho contrário daquele que é o caminho da vida, né? Que é esse. E o outro caminho é o caminho que a gente chama como o caminho da sabedoria. Ainda que quando eu reconheço que há um desgaste do meu nível físico, eu tenho um desgaste de maneira generalizada, eu perco a vitalidade para determinadas coisas que eu fazia antes, essa vitalidade vai para um outro lugar. Essa vitalidade, ela pode me ajudar num processo de desenvolvimento e de crescimento em direção a uma sapiência, a uma sabedoria, que é esse caminho do sábio que é altruísta. Eu passo a ser mestre, mas não no sentido de que pessoas vão me seguir, que nós não estamos mais na época de precisarmos de gurus, né? de precisarmos seguir. Nós somos o nosso próprio guru, mas nós podemos compartilhar a sabedoria da vida com outras pessoas. A gente pode compartilhar os aprendizados da vida com outras instituições, em outros projetos. Então, a minha energia vai para um outro lugar. Esse é o setênio, né, Silvia, lembrando daquele ditado que diz, né, que a gente tem 20 anos para crescer, 20 anos para lutar e 20 anos para nos tornar sábios. Então, nós estamos entrando neste período de aprendizagem para nos tornarmos sábios, né? E dentro disso daqui eu vou registrar, porque entrou a Adriana, e a Adriana, a gente jogava handball aos 11 anos, aí a Adriana escreveu alguma coisa aqui do joelho dela, é isso? O que você escreveu? Geminiana? Nem sei. Olha lá, ela escreveu SBP, terrível contra todos os insetos. SBP é a simbologia do meu nome aqui. Mas esse processo, ele é um processo absolutamente rico. Mas, de novo, a gente precisa estar atento, né? E estar presente. A Tânia escreveu aqui, vamos reduzindo o verbo eu e ampliando a conjugação do verbo nós. É exatamente isso. É exatamente isso. Bom, Olivia, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho. Ai, ai, ai. Nossa, ai, ai, ai. Eu quero retomar, então, uma outra frase da Clarice que você declamou lá no seu perfil, não, aí no seu perfil, né? O vídeo. Na comemoração do aniversário aí da Clarice, né? E que tiveram, então, algumas frases, duas frases assim, que me chamaram muito a atenção como representação desse sétimo setênio, né? Que ela diz que eu quero estar atenta e por mim mesma, né? E que me falta uma coisa, e eu vou tê-la. É uma espécie de liberdade sem pedir licença a ninguém. Então, acho que essas duas frases, né, assim, traduzem muito o impulso, né, desse momento em que a gente busca ser um pouco mais a gente mesma, né? A gente anseia por isso.
É para se colocar no mundo de uma forma mais, de novo, Autêntica. autêntica. Que eu me expresse no mundo da forma como eu vim para ser, né? Eu vou sendo moldado, eu vou recebendo informação, eu vou buscando informação, mas em algum momento, e de novo, né, dentro das lives que a gente foi colocando e trazendo essa sua imagem do 0 ao 20, 20 ao 40, na primeira etapa eu recebi a educação. Na segunda etapa, eu busquei por essa educação. Na terceira etapa, eu vou produzir essa educação. A partir do que eu recebi, a partir do que eu busquei, eu preciso, eu sinto esse chamado. É, as perguntas que vão me permeando, elas vão me levando a buscar essa questão da autenticidade. Quer dizer, aqui é um marco muito importante na nossa vida. Inclusive, se a gente for olhar relacionada à questão de doenças, de dores, limpar aquele. Bom, primeiro, nós estamos na era da consciência. A era da E, consciência nada mais é do que a sujeira que está debaixo do tapete, ela vai vir para cima. Ou seja, tiramos os tapetes. Aquela sujeirinha que ficou encostadinha lá, a gente está vendo. E a crise da autenticidade, ela tem muito disso, né? Da gente olhar para isso e falar, tá, deixa eu ver de tudo isso daqui, o que que eu sou, o que que eu limpo, para onde eu vou e o que que eu caminho, né? Então é, é o caminho do meio, né? É o caminho para cima, como sábio, mas é o caminho do meio. Vamos pra... é, é isso, né? Assim, é a vida pedindo mesmo, né, para que a gente se renove, né, Silvia? para que a gente se renove. E é uma renovação de dentro para fora. Se antes eram a renovação eram das minhas células corpóreas, e essa renovação acontece mais na velocidade que eu quero, né, o que eu gostaria e tudo mais, o que, que pode ser renovado a partir de agora com aquilo que eu tenho, né? E aonde que eu me aproximo cada vez mais da minha essência. E como a Tânia escreveu, isso vem a partir do coração, sem dúvida nenhuma. A Adriana está escrevendo aqui que é porque quando a gente vai ficando com mais idade, a gente deixa de se importar com o que falam, com o que pensam. Não damos tanta importância para dar satisfação. Vamos vivendo nossa vida do jeito que queremos e daí vem a liberdade também. Sim, Dri, mas não é um não dar importância como se fosse uma, sabe, uma atitude de Um ruptura. descaso. Isso, não é um descaso, é porque nós compreendemos quem nós somos. Nós temos a percepção de quem nós somos, e a partir dessa percepção, nós compreendemos que isso nos basta. Então, e isso com tranquilidade, né? Não com. Assim, que às vezes as pessoas fazem de uma forma mais abrupta. Uhum. E quais são as reflexões que nós vamos levar? Nós vamos deixar aqui para quem nos assiste. Ah, é Terça-feira, verdade, né? ou na quinta? As duas perguntinhas, As né? duas perguntinhas. Então, a primeira perguntinha, eu faço a segunda perguntinha, você faz, assim a gente divide. Tá bom. Então, a primeira pergunta é se você reconhece, né, ou reconheceu, se você já passou dos 42, 49, né, um chamado para se renovar, para se reinventar nessa fase da vida. Né? Isso. E se você consegue elencar como essencial ou como um reconhecimento o que, que realmente é importante para você a partir dessa época, o que, que você avaliou como sendo essencial desse período e que você carrega com você até hoje, se você já está um pouquinho mais velho do que 42 a 49 anos, né? Então é isso. Esse foi o nosso encontro de hoje.
frase do Ulrich Schaffer. A Olivia está rodando. Quem que caiu? Eu ou a Olivia? Bom, eu estou te ouvindo. Então tá bom. Sim. Eu tô aqui. Você lê de novo o do Ulrich Schaffer? Ou você? Eu? Tá bom. É. Então, eu. Então, encerrando a nossa live do sétimo setênio. Amadurecer e crescer significa tornar-se capaz de lidar com o ritmo entre felicidade e infelicidade. Amadurecer significa suportar o movimento que sempre volta entre leve e pesado, entre alto e baixo, entre avanço e recuo. Eu não quero desistir quando estiver indo mal, e não quero decolar para o inalcançável quando estiver feliz. Amadurecer significa atribuir a mim próprio o que consigo fazer, empenhar toda a minha energia em alcançá-lo, nem mais, nem menos. Ulrich Schaffer. Então, muito obrigada para quem nos acompanhou aqui. Quinta-feira agora, no canal da Olivia, tem o tem o Otávio Setênio. O Otávio aqui. Bom, então, muito obrigada pela companhia. Dri, foi um prazer ter você aqui. Tânia também. Para todo mundo que passou, um beijo e até quinta-feira. Até. Tchau.